Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e vamos começar com uma nova semana e é uma semana que tem Champions League voltando, né? Pois é, depois da gente ter uma pausa aí para competições de seleções, né? Liga das Nações da Europa, eliminatórias da Copa. Agora os jogadores voltam aos seus países e temos a Champions League também rolando. Então vamos começar com essas partidas. Vamos primeiro abrir aqui a tela. A gente está no nosso parceiro aqui, ó, o VBet. Tá aí? VBet na tela, você vê aqui, ó, Real Madrid e Stuttgart, né? Então, Real Madrid da Espanha contra o Stuttgart da Alemanha vai ser a partida que a gente vai dar a primeira dica, partida que rola à tarde aqui no nosso horário do Brasil. É a primeira rodada da Champions League, né? Não tem muito o que falar. Principal competição de clubes da Europa e, por que não, uma das principais do mundo, né? Começa com vários jogos e grandes times aí que concorrem ao título dessa Champions, né? O Real é o atual campeão da competição e começa a defender o seu título diante do Stuttgart da Alemanha, né? O Real tem um reforço esse ano, pois é, né? O francês Mbappé chegou no Real Madrid, o time que já era bom ficou ainda melhor. Nossos especialistas colocam aí Real Madrid e Manchester City como os dois favoritos para levar aí o título dessa Champions League. Claro que ainda tem muita coisa para rolar. Bom, a gente está vendo que paga 1,30 essa vitória do Real Madrid aqui, ó, jogando em casa, 1,30. Gente, e essa eu acho que vou deixar como primeira dica já, tá? Por quê? Porque são odds meio baixas, mas não tanto, né? Esse 1,30, se você fizer numa dupla aí pequena, dá para pegar odds boas aí e com muita probabilidade como vai ser essa vitória provável do Real Madrid, tá bom? Até tem gente que aposta dupla, tá? 1,30, desculpa, aposta simples 1,30, né? Vamos dizer assim, se você puser R$ 100 e o Real Madrid ganhar, você ganha 130 de volta, ou seja, 30% de lucro, né? Em 2 horas de jogo aí, bem provável. O Real Madrid jogando em casa, primeiro jogo da Champions, tem total obrigação de vencer, né? Como algumas pessoas acham 1,30 pouco, a gente vai ver outras dicas. Então, a primeira das outras opções é o handicap -1 para o Real Madrid, tá? Já paga 1,40, né? 1,41 aqui, ó. Real Madrid -1, tá? Qual é a diferença? É que aqui o Real Madrid precisa ganhar de 2 gols de diferença para o Stuttgart, ou seja, precisa ser 2-0 ou 3-1. 4-2, pelo menos 2 gols de diferença, tá bom? Para você ganhar essa aposta. Como eu acho que é um pouco arriscado, eu gosto do 1,30 aí da vitória normal. De qualquer forma, se você apostar no -1 e o Real ganhar por um gol só, você não perde a aposta, tá? O dinheiro é devolvido. Você não ganha nem perde, você correu um risco aí que acabou voltando, tá bom? Então, -1 tem aí uma certa segurança se você já acredita que o Real Madrid deve ganhar de qualquer jeito. Aí é só torcer para ganhar por mais gols. Então, essa fica sendo a primeira opção, né, além da vitória do Real Madrid, e a gente vai dar duas outras. Quando um time é muito favorito e quando é um time tipo o Real Madrid ou o Manchester City, que gostam de já sair fazendo gol, tipo assim, já joga sério no primeiro tempo, a gente vai para aquela aposta que é o halftime barra full time. Intervalo, jogo completo. Então a gente vai procurar essa aposta aqui, ela fica lá embaixo no VBet. A gente vai aqui em todas as apostas e lá embaixo a gente procura o meio tempo, né? Eles chamam de meio tempo aqui, se eu não me engano. Fica lá embaixo. Olha quanta aposta que tem aqui, ó, meio tempo, partida inteira, tá? Half time barra full time, ou seja, o Real Madrid tem que chegar no intervalo ganhando, então tem que fazer gol no primeiro tempo e ganhar o primeiro tempo, né? Não pode chegar 1-1, tem que chegar 1-0, 2-0, ganhando e se manter ganhando até o final, tá bom? Então é o intervalo barra final do jogo ou halftime barra full time. Aí já paga bem mais, né? 1,74. O problema é, caso fique 0-0 e o Real só ganhe no segundo tempo, né? Aí essa aposta tem esse risco extra, tá? Uma dica que a gente dá quando faz esse tipo de aposta é se você puder acompanhar esse jogo ao vivo, é melhor. Porque caso chegue no intervalo 0-0 ou 1-1 e você perca essa aposta já no intervalo, aí se você
tiver vendo que o time tá massacrando, mas não ganhou no intervalo e vai voltar com tudo, aí você vai na vitória do Real Madrid com mais um dinheiro no intervalo, porque aí vai estar pagando muito mais se o Real Madrid não estiver ganhando no intervalo, tá bom? Então essa é a outra dica. E para fechar, a gente vai dar uma dica de jogador, que é para o Mbappé fazer um gol. Tá? A gente deu uma dica dessa no final de semana, que foi o Harry Kane, né? Foi um jogo, acho que foi 5 ou 6-1 lá para o Bayern. O Harry Kane fez 3 gols, se não me engano. Então, era muito provável, o Harry Kane estava pagando 1,40 para fazer um gol e fez 3 gols, né? A gente vai na mesma dica aqui do Mbappé, ó. Vamos em jogadores aqui, ó. Marcar a qualquer momento do jogo. Kylian Mbappé, ó, 1,67. Então, para o Mbappé fazer um gol, tá? Provavelmente ele é o batedor de pênalti do Real e ele também faz aí gol com a bola em movimento, em jogada, né? Então, você vê o que tem mais chances aqui, né? Você vê depois Vini Júnior a 1,80, Endrick 2,31, Rodrigo 2,31. Então, outros jogadores que têm chance, Mbappé é quem mais tem, tá? Essa fica sendo uma nossa dica, então, para um gol do Mbappé. Tá? Ele deve estar com a motivação lá em cima, estreou pelo Real já no Campeonato Espanhol e agora vai ser a estreia dele na Champions, né? Ele que estava no PSG, que acabou que não conseguiu chegar lá pelo PSG. Então, agora com o Real Madrid, ele vai querer fazer o gol e mostrar que ele vai conseguir talvez ajudar a levar o Real para mais um título. Então, gol do Mbappé, a gente espera aí que vai ser que a gente acerte tudo, né? Que o Real ganhe aí desde o primeiro tempo, que ganhe um total por 2 ou 3 gols e um gol do Mbappé. Então, fica sendo essas as dicas desse jogo. Vamos para um outro jogo e é um jogão, hein? Aí são dois times grandes. É Milan contra Liverpool. Pois é, olha só. Milan contra Liverpool. Aliás, isso já foi final de Champions League, né? Há uns anos atrás. Há alguns anos, né, falando corretamente, Milan, na época do Cafu, né, enfrentou o Liverpool, que foi campeão, e depois enfrentou o São Paulo, né? Foi o terceiro mundial do São Paulo, foi em cima desse Liverpool que nessa época tinha tido essa final com o Milan, tá bom? É um grande jogo nessa primeira rodada. O Liverpool perdeu, né? Assim, trocou de treinador, né? O Jürgen Klopp era um treinador que já estava muito ligado ao Liverpool, saiu nessa temporada e nossos especialistas enxergam que o time ficou um pouco pior. Aliás, o time estava indo bem e nos fez perder uma aposta nesse final de semana, né? O Liverpool perdeu em casa para o pequeno Nottingham, né? Na Premier League. Então, o pessoal já começou a reclamar, né? Eu mesmo perdi dinheiro nesse Liverpool e então, assim, nosso especialista acha que levando em conta o time quando tinha o técnico Jürgen Klopp, era mais forte. De qualquer forma, o Milan também é uma boa equipe, né? Com grandes jogadores, são dois grandes times com grandes tradições. As casas de apostas estão colocando o favorecido aqui, o favorito, na verdade, o Liverpool, ó, mesmo fora de casa, 1,93 contra quase 4 do Milan, né? Então estão falando, nossa, o Liverpool é um time superior, vai lá na Itália e vai ganhar do Milan. Um pouco estranho, né? A gente acha que não é tão por aí. Então a gente vai aproveitar que essas odds estão para o lado do Liverpool e nós vamos para o handicap dos donos da casa. Então vamos para o handicap aqui, ó, mais um para o Milan. Tá pagando quase 1,50, ó, 1,48 mais um para o Milan. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se o jogo terminar empatado, a nossa aposta vence, né? Porque o Milan tem um mais um aí, tá? E se o Liverpool vencer por um gol de diferença, seja 1-0, 3-2, um gol de diferença, a gente tem o dinheiro devolvido, tá? Então, a gente só perde essa aposta se o Liverpool ganhar por 2 gols de diferença fora de casa, né? O Milan não vai deixar isso acontecer, pelo amor, né? Então, é uma aposta que a gente ganha com a vitória do Milan, ganha com o empate e tem devolvido uma derrota se for por um gol apenas. Gosto muito dessa aposta, tá? Acho que o Liverpool não tá isso tudo não. A gente viu que perdeu do Nottingham lá em casa, né? Milan não vai deixar a sua torcida aí ver eles perderem do Liverpool, tá bom? Então essa é a dica e é uma boa dica, tá bom, pessoal? Vamos para mais um jogo, é o Bayern, né? Pois é, aqui ó, Bayern de Munique
contra o Dinamo de Zagreb. Pois é, Bayern de Munique contra Dinamo Zagreb. Aqui você vê o imenso favoritismo, né? O Dinamo Zagreb é um time fraco para o nível de Champions e o Bayern é um dos grandes, né? Vamos dizer que podem brigar aí para chegar aí numa semifinal de Champions. Você vê que é muito favorito jogando em casa, tá pagando 1.12, né? 1.125 o Bayern, né? É um jogo que tem uma diferença gigantesca de nível, né? Tanto o orçamento, né, do Bayern para o Dinamo é muito maior. O Bayern tem jogadores muito mais famosos, grandes estrelas, um time muito mais ajeitado e muito mais tradicional e joga em casa, né? Então é muito favorito. O Bayern dificilmente bobeia quando está jogando em casa. Normalmente ele ganha jogando em casa. É difícil ele perder aí para times menores. Como a gente acredita que vai ser um jogo tranquilo, a gente vai dar duas dicas, já que a aposta mesmo está pagando muito pouco. Eu acredito que vocês até já saibam quais são as dicas, né? A primeira dela é o halftime barra full time, intervalo barra final do jogo ou meio tempo partida completa. Lá embaixo, aqui, meio tempo partida inteira, olha aí, 1,45 para o Bayern já ganhar o primeiro tempo. E o Bayern, assim como o Manchester City, é um time que sim, já sai, já na quinta marcha, quando o juiz apita, já chance de sair gol, né? Então, o Bayern, para ganhar o primeiro tempo contra o Dinamo Zagreb e o jogo completo, olha, é uma ótima aposta. Você pode fazer essa aposta sozinha a 1,45 aí, você ganha quase metade do que você estiver apostando, ou combinar numa duplinha segura, né? Quem sabe essa aposta com uma vitória do Real Madrid simples já vai bombar aí suas odds, tá bom? E a outra aposta, você pode ir num handicap, que eu nem vou colocar aqui, mas você pode ir, como o Bayern está muito favorito, né? Você vai ter que ir num handicap de -2, aqui ó, -1,5 talvez, ou seja, o Bayern ganhar 2 gols de diferença, ou 3, né? Já é um pouco mais arriscado. Uma aposta que eu gosto e que nós vamos deixar é um gol do Harry Kane, aí ó, 1,44, né? Tá até mais provável de acontecer do que o gol do Mbappé. Então, o Bayern Munique deve fazer aqui uns 3 gols, e tem o Musiala, o Gnabry, o Leroy Sané, quer dizer, é muita gente para fazer gol. Mas o Harry Kane como falamos, acertamos no final de semana, fez 3 gols, né? Então, acredito que sim, ele faça o seu. Então, essa fica sendo outra dica de quase 1,50, né? 1,44 para um gol do Harry Kane. Vamos ver agora mais um jogo. Pois é, né? Dia de Champions é uma alegria. É esse aqui, ó. Sporting de Portugal contra o Lille da França, né? Aqui, ó, pronto, carregou. Sporting contra o Lille, tá? Dos que a gente viu, né, dessas primeiras dicas que eu trouxe, esse jogo já é mais equilibrado um pouco, né? O Sporting é um grande time de Portugal, mas não é uma maravilha comparando com os grandes da Alemanha, da Inglaterra e tudo. E o Lille é um time médio da França, né, que teve uma boa temporada, mas é um time médio aí, e o campeonato francês também não é dos melhores. Então você vê que o Sporting é favorito em casa, mas já não tanto, né? Quase 1,70 aqui na vitória do Sporting. E essa vai ser a nossa dica para o Sporting vencer. Mas então, lendo a análise aqui, um jogo que vai ser mais equilibrado que os que eu citei antes. Os portugueses estão vivendo um grande momento no campeonato português, né? Estão liderando e venceram o Porto, que é o grande rival, né? Em Portugal são os 3 hoje fortes, é Sporting, Benfica e Porto. E o Sporting venceu o Porto recentemente, né? E o Benfica tá, assim, entre os 3 grandes é quem está tropeçando, né? O Benfica está dando uma tropeçada, então o Sporting está num bom ritmo, né? O Lille está fazendo um bom começo no Campeonato Francês também, está brigando ali para ficar entre os 6 primeiros na tabela. Mesmo assim, a gente acredita no Sporting, tá? Para vencer. Não deve ser muito fácil. O Lille é um time que deve jogar mais fechado na defesa por estar jogando fora de casa e deve dificultar a vida do Sporting. Pelo nível do time, né? De cada time, a gente acredita aí que o Sporting consiga fazer um gol e consiga essa vitória, né? Pagando 1,67, fica então a dica para esse jogo, vitória do Sporting, tá bom? Essa é a dica. E aí vamos sair da Champions. Os outros jogos a gente não acha que vale muito a pena apostar não, mas vamos falar de Campeonato Espanhol. Vamos para a La Liga. Deixa eu abrir aqui então, Campeonato Espanhol.
A gente tem o Mallorca contra o Real Sociedad. Este jogo aqui, ó, você vê que não tem um favorito, né? Olha aqui, ó, 2,97 para os donos da casa, 2,80 para empate e 2,85 para o Real Sociedad, ou seja, tudo igual aí, segundo as casas de apostas, né? Esse, na verdade, é um jogo isolado nessa terça-feira. A La Liga não joga de terça-feira e esse é um jogo adiantado da sétima rodada do Campeonato Espanhol. Pois é, às vezes a gente tem um jogo atrasado, que os times tiveram algum problema, né, alguma competição e não jogaram. Esse está sendo adiantado, né? O Mallorca, nesse começo de campeonato, está entre os piores ataques do campeonato espanhol, mas tem uma defesa que está tomando poucos gols, está se segurando bem e cedendo poucos gols. Para vocês terem uma ideia, o Mallorca conseguiu empatar com o Real Madrid 1-1. Ou seja, levou só um gol de um time que tem o ataque do Real Madrid. Então, foi um bom resultado esse empate para o Mallorca. Já a Real Sociedade é um time que também joga fechado, explorando os contra-ataques, ainda mais jogando fora de casa, né? Por isso, os nossos especialistas acreditam numa partida com poucos gols, né? Como o Mallorca não faz muitos gols, mas também consegue se segurar, e a Real Sociedade está vindo como visitante, não vai jogar aberto, é um jogo para poucos gols. Vamos dar uma olhada, então, porque a linha tá boa para a gente pegar aqui. Vamos dar uma olhada em gols. Olha, abaixo de 2 gols e meio, tá pagando 1,42. Já são boas odds aí pra gente, tá bom? A gente vence essa aposta se o jogo tiver 2 gols ou menos, tá bom? Quais são as opções? 0-0, 1-0 para qualquer lado ou 2 gols, 1-1 ou 2-0. A gente ganha, tá? Só não pode ter 3 gols, tá? Então não pode ser 2-1, por exemplo, ou 3-0 ou nada desse tipo. Então, essa é a dica para um jogo de poucos gols entre Mallorca e Real Sociedad. Falando em poucos gols, vamos para a Série B. É um dos campeonatos aqui no Brasil e um dos campeonatos conhecidos por ter poucos gols em geral. Na média, vamos dar uma olhada então. A gente tem aqui, ó, Novo Horizontino contra o Brusque, tá bom? Novo Horizontino contra o Brusque. Uma coisa muito legal que tem no VBET e você não vê em outros sites é isso aqui, ó. Tem a posição e os pontos no campeonato e um histórico ali dos últimos 5 jogos, né? Vitória verdinho, empate amarelo e derrota é o P vermelho. O Novo Horizontino é o primeiro, né? Tá liderando a Série B, tá com tudo nas mãos para subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, já que os 4 primeiros avançam. Já o Brusque está do outro lado, ó, penúltimo colocado, né, são 20 times, está na 19ª colocação. O Brusque que estava, né, na primeira divisão, caiu para a Série B e se bobear vai cair para a Série C, né? É a 20ª rodada dessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino está fazendo um ótimo campeonato e, como falei, está quase garantindo a sua vaga para subir para a primeira divisão. O Novo Horizontino é um time muito forte jogando em casa. Em todo o campeonato da Série B, só perdeu uma vez quando estava jogando em casa. E o Brusque é um dos piores times quando joga como visitante. Não venceu nenhum jogo fora de casa, tá bom? Isso nos deixa tranquilos para procurar uma aposta para o lado do Novo Horizontino. Então, aí vamos dar 2 dicas. A primeira é a Vitória, que já está pagando muito bem. Olha aqui, ó. 1,63, gente. Você não precisa nem combinar com outra aposta. Vitória do Novo Horizontino, jogando em casa, para tentar se garantir já entre os 4 melhores da Série B e, quem sabe, ser campeão aí da segunda divisão do Brasileirão, né? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é para quem quer fazer uma dupla, não quer se arriscar tanto, é o draw no bet, ou seja, o empate anula a aposta para o Novo Horizontino. Eu acho até que nem abriu ainda. Deixa eu olhar aqui, normalmente fica ali em cima. Ainda não abriu o empate anula a aposta, ele fica aqui normalmente, tá? Não abriu, mas vai abrir com o passar dos horários aqui e até amanhã, até o horário do jogo, tá? Fica a dica, vai pagar menos, né? Vai pagar talvez em torno de 1,30. Esse empate anula a aposta, tá? Para o Novo Horizontino vencer a partida ou se empatar, aí devolve o dinheiro, né? Então o empate anula a aposta, a diferença é essa. No resultado normal,
Caso acabe empatado, a gente perde essa aposta. O Novo Horizontino tem que ganhar. E no draw no bet, no empate anula aposta, que é a outra opção, que ainda não está aqui, se tiver empatado, eles devolvem o nosso dinheiro. Claro que paga menos, vai pagar metade, mais ou menos 1,30, mas você tem essa defesa aí, né? Lembrando, o Novo Horizontino só perdeu uma e o Brusque não ganhou nenhuma fora de casa. Então, o empate anula aposta é bem tranquilo e seguro, a não ser que aconteça uma catástrofe aí para o Novo Horizontino perder esse jogo em casa. Tá bom? Daqui a gente vai para outros esportes, tá bom? Alguns não abrem, provavelmente a gente vai falar de voleibol, né? O voleibol estadual, e eu creio que não abriu ainda, porque só abre no dia do jogo. De qualquer forma, eu vou olhar aqui, ó. É o Paulista de Vôlei Feminino. Vamos ver se já abriu. Não abriu ainda. Então, eu vou chamar aqui, ó, para a tela e vou explicar para vocês. É o Campeonato Paulista de Voleibol Feminino. A gente está dando várias dicas, acertamos todas aí nesse final de semana, né? E a gente vai ter Osasco contra Barueri, né? Um bom jogo aí, o Osasco contra o Barueri. O Osasco se reforçou muito para essa temporada. Trouxe de volta para o Brasil a ponteira Natália, que por muitos anos jogou fora do Brasil em grandes times do exterior e na seleção brasileira também. É um ótimo reforço para o Osasco que vai fazer diferença para essa temporada. Além da Natália, o Osasco trouxe outra importante jogadora que estava fora do Brasil, mas já tinha passado pelo Brasil, que é a oposta do Azerbaijão, a Polina Raimova, né? Ela é uma grande atacante e deixa o Osasco mais forte ainda. Já o Barueri é um projeto que a gente já falou aqui também na semana passada, né? É um projeto que foi criado com o treinador da seleção brasileira, né, o Zé Roberto. Ele ajudou a criar esse time com o objetivo de revelar jovens jogadoras e vender, né, e revelar talentos aí para a seleção brasileira e para outros times do Brasil e do mundo. Tem tido sucesso nos últimos anos, né? Tem revelado grandes promessas aí, jogadoras que passaram pelo Barueri e foram até para a seleção brasileira, né? Além de só contar com essas jovens jogadoras, o time teve que trazer algumas mais experientes. Então trouxe a Liara, né, uma levantadora que ficou muitos anos no Praia Clube e veio para ser titular do Barueri. O Osasco joga em casa e é um time mais forte. Apesar do Barueri ter ótimas jogadoras, ainda o Osasco é superior. Então, a dica que nós vamos dar é vitória do Osasco, mas deve abrir muito favorito, na casa ali do 1,20 ou até menos. Se abrir muito favorito o Osasco e não vale a pena de apostar, você tem duas opções. A primeira é o handicap menos 1,5 para o Osasco. Aí, nesse caso, o Osasco precisa vencer por 3-0 ou 3-1, tá bom? Não pode perder 2 sets, tem que ser um desses dois. Se ainda assim tiver baixa essa opção e você quiser ir nesse jogo, aí você pode arriscar para o Osasco ganhar sem perder nenhum set. Aí, dependendo do site, vai ser ali resultado exato 3-0 para o Osasco ou handicap menos 2,5. É a mesma aposta, tá bom? Mas aí é arriscado. O Barueri pode muito bem ganhar um set nesse jogo, sim. Tá bom? Então, com cuidado, o ideal é ir no Osasco menos 1,5 apenas. E daí, galera, a gente vem fechar o BetBox Tips com os esportes americanos. E a gente tem um jogo que acontece hoje mesmo, segunda-feira, dia 16, às 9h15 da noite. É o Monday Night Football, né? Futebol americano da NFL, com duas equipes que têm expectativas diferentes para essa temporada. Atlanta Falcons contra Philadelphia Eagles que jogou aqui no Brasil no jogo de estreia, né? De um lado, então, a gente tem o Atlanta Falcons jogando fora de casa. Eles perderam a sua primeira partida, fizeram apenas 10 pontos e dependem muito do jogo terrestre, né? Correndo com o Bijan Robinson, né? Do outro lado, o Philadelphia Eagles, que se apresentou no Brasil, ganhou aqui lá no estádio do Corinthians, né, em São Paulo. A maioria acompanhou esse jogo, né, que foi histórico, aí a primeira vez no Brasil. É uma equipe que vai disputar o título aí, o Philadelphia Eagles, tá bom? Então, a nossa primeira análise é para o Eagles ganhar e ganhar batendo o handicap, tá bom? O handicap é de menos 5 pontos. Então, deixa eu olhar aqui e vou explicar. Tá vendo aqui, ó, handicap, incluindo tempo extra. Philadelphia Eagles menos 5, tá bom, pessoal?
Tá aqui, ó. Philadelphia Eagles, menos 5, paga 1,84. É a linha de corte, você vê, tá 1,86, 1,84. Ou seja, o Philadelphia Eagles precisa ganhar por 6 pontos para a gente ganhar essa aposta. Se ganhar por exatamente 5 pontos, o site devolve o dinheiro para a gente, tá? Por isso que é Philadelphia menos 5. Se você quiser ganhar mais ou menos e não ter essa opção de devolução, aí você pode ir no menos 4,5, que aí você ganha com 5, né? No caso, no menos 5,5, você precisaria de 6 para ganhar. E com 5 você perderia. Mas por que a gente acredita que o Eagles vença com uma boa diferença? Bom, Philadelphia Eagles é um dos times mais fortes da NFL e nosso especialista estava lá, né, no Itaquerão e acompanhou pessoalmente esse jogo. Muito forte o time, com as corridas do Barkley e do Hurts, e o jogo aéreo do Hurts, né, que tem ótimos recebedores, mesmo tendo a ausência da sua estrela, o A.J. Brown, né? Diante de um jogo muito corrido, o Falcons vai trazer um jogo muito corrido, menos passes e mais corridas. Então a linha de defesa dos Eagles está mais preparada, já sabe que vai enfrentar isso aí e vai se preparar para defender essas tentativas de corrida. Então acreditamos que o Falcons os corredores vão ter oportunidades de pontuar, né? Já o Philadelphia Eagles anotou 34 pontos no primeiro jogo, mesmo com o seu quarterback não jogando muito bem, né? O Hurts não jogou tão bem assim. A linha do handicap está muito próxima do que seria o ideal. É claro que os sites não são bobos, o mercado não é bobo. Então a nossa primeira entrada é que o Eagles vai ser melhor do que está imaginando esse handicap de 5 pontos, tá bom? Aí a gente vai para as corridas em especial, tá bom? Os Eagles correram 144 jardas nesse primeiro jogo que aconteceu no Brasil. E os Falcons, né, deixaram o seu adversário na primeira partida correr 137 jardas, que foi o Steelers, tá? O Steelers conseguiu correr 137 jardas contra o Falcons. A leitura que nós temos aqui é que os Eagles vão ficar na frente do placar o jogo inteiro e vão abusar das corridas, porque gasta mais o tempo do relógio, né? Quando o quarterback lança e o jogador sai, né, aí o relógio para. E quando o jogador corre e é parado, o relógio não para. Como os Eagles devem ficar à frente o jogo todo, eles vão querer gastar mais o tempo. Por isso, é importante entender como funciona o jogo, tá bom? O outro motivo que nosso especialista acredita para um grande número de corridas é que o Barkley é um jogador que pode ter jogadas explosivas e o próprio quarterback, o Hurts, corre muito bem com a bola, tá bom? Então devemos ter bastante pontos e jardas corridas. A linha para a casa de apostas não está baixa, apresenta uma linha média de 143 jardas e meia. Mesmo assim, a gente acha que vale a pena colocar pelo menos meia unidade nesse acima de 143 jardas e meia de corrida. Eu vou mostrar para vocês onde que você pode encontrar. Você vê que está tudo travando aqui, porque o jogo é hoje à noite mesmo, né? Então ele começa a travar as apostas, tá? Ó, recepção, corridas, jardas de corridas, tá? Você tem as jardas por jogador, ó, que já fechou nesse momento. Vamos ver se a gente acha aí as jardas dos times. Tem grande chance de estar fechando aqui já. Olha lá, você vê que todas as apostas estão fechando enquanto eu estava falando, gente. Quando eu comecei a gravar, estava tudo aberto. E estão fechando agora porque o jogo vai acontecer agora mesmo. De qualquer forma, vai abrir já já e você em outros sites talvez consiga achar essa aposta, tá bom? São as jardas de corridas para o Philadelphia Eagles, tá? Acima de 143 jardas e meia, tá? Olha só, tem de jogadores, tem do quarterback, tem muita opção, mas está tudo travado nesse momento. Está tudo travado. Isso com o tempo vai abrindo e vocês também em outros sites talvez consigam abrir. De qualquer forma, vocês entenderam o conceito, tá bom? Aí eu vou deixar uma dica para amanhã, tá bom? Uma dica que essa aqui vai ter, que é do basquete feminino americano, né? Deixa eu abrir aqui, ó, basquete feminino, a WNBA. Tá aqui, ó. É o jogo da Chicago Sky contra Atlanta Dream, tá? Esse jogo aqui, ó. Esse aqui tá aberto. Chicago Sky contra Atlanta
Dream. A WNBA só tem mais 2 rodadas, tá bom? Antes dos playoffs, ou seja, a briga para ficar entre os primeiros e ir para os playoffs está pegando fogo. 3 equipes ainda brigam pela última vaga, ou seja, 3 times têm chance ainda de conseguir entrar nos playoffs. Chicago, Atlanta e Washington, né? Essas 3 equipes têm 13 vitórias e 25 derrotas. Então, cada vitória aqui vai ser importante para Chicago, Atlanta e Washington. E esse jogo é um confronto direto, Chicago Sky contra Atlanta Dream, né? Duelo por essa última vaga vai ser um jogaço, né? As equipes já se enfrentaram 3 vezes essa temporada. Chicago ganhou 2 delas, mas foram em momentos diferentes nessa temporada, né? Parece ao nosso especialista que o nível de tensão e necessidade de vitória está deixando uma linha de pontos muito alta. E é nisso que a gente vai apostar, um jogo nervoso com menos pontos do que seria a linha média. Então vamos por aqui, olha, o total do jogo de pontos, tá bom, gente? Resultado da partida, primeiro tempo. Aqui, ó, total de pontos. Não tá aqui agora. Total de pontos, né? A gente tem as opções de jogadoras e o total de pontos também não está aberto aqui ainda. Só está aberto se vai ser par ou ímpar e os pontos de cada time, par ou ímpar, né? Não está aberto nesse momento o total de pontos, mas vai ter aqui, tá, pessoal? Pode ficar de olho, vai estar em total, né, ou total da partida ou total geral. A nossa ideia é que seja uma linha abaixo da linha proposta, que é de 144,5 hoje na maioria dos sites. Então, abaixo de 144 pontos. 144 ou menos a gente ganha essa aposta, claro, contando os pontos dos 2 times, tá bom? Então, por exemplo, se for 70 a 70, né? 71 a 70, por exemplo, se somos 2, dá 141 pontos, né? A gente ganharia essa aposta, já que tem que ser menos que 154,5. Tá bom? Fica sendo essa a última dica. Obrigado. A gente começa a semana de Champions, várias dicas que eu já dei aqui e outros esportes como vocês sempre me pedem, tá bom? Amanhã eu volto com mais. Lembrando, fica de olho no nosso canal do YouTube, é @BetBoxTV. Segue o nosso canal, torne-se um inscrito, assim como o Instagram também traz dicas muito legais e todas as nossas redes sociais. Só ir lá procurar por @BetBoxTV e seguir que você vai receber dicas todo o dia, às vezes até mais tarde, em momentos que não tem o programa a tempo de dar uma dica, mas vai sair na internet para vocês ficarem ligados e ganhar mais um dinheirinho. Combinado? Amanhã eu volto com mais dicas. Tchau, tchau.